Com muita luta. Depois de muita luta. Boa noite. Boa noite. Três projetos. Boa noite a todos. Por proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Havendo número regimental, solicito ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior. Poder Legislativo Itaberá, Estado de São Paulo, ata da segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, realizada no plenário vereador Luiz Aparecido Rodrigues da Costa. Abertura às 19h44 do dia 16 de dezembro de 2021, com início de gravações de imagem e áudio da reunião de Câmara. Vereadores presentes na abertura. Feita a primeira chamada, constatou-se a presença dos vereadores Adriano Rossi Gomes, Aguinaldo Edson dos Santos Tristão, Ana Kelly de Macedo, Eduardo Prestes Schmidt, Everaldo Aparecido de Carvalho, Patrícia Luiz da Silva Souto Vilela, Luiz Miguel de Oliveira, Odair Oliveira Mota e Pedro Geraldo Novaes de Macedo. Quórum de abertura. Constatada a presença de vereadores em número superior ao de maioria absoluta, o vereador Eduardo Prestes Schmidt, presidente da mesa diretora, declarou aberta a reunião de Câmara, sendo os trabalhos secretariados pelo vereador Aguinaldo Edson dos Santos Tristão, primeiro secretário da mesa diretora. Expediente. Durante o expediente da reunião de Câmara, registrou-se leitura, discussão e apreciação da ata da sessão anterior e, como matéria do expediente, foi lida a ata da 41ª sessão ordinária, que, após colocada em discussão, sem manifestações, impugnações ou requerimentos, foi aprovada por votação unânime. Leitura de preposições pela ordem regimental. O vereador Aguinaldo Edson dos Santos Tristão, primeiro secretário da mesa diretora, procedeu à leitura do texto integral dos seguintes documentos: parecer das comissões permanentes recomendando a aprovação do projeto de lei número 83, de autoria do Executivo, que dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação ETR, torre de celular e outros, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, que nos termos da legislação federal vigente, com proposta de emenda modificativa, parecer das comissões permanentes recomendando a aprovação dos projetos de lei número 90 e 91, também de autoria do Executivo, que autoriza abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente, da outras providências, sendo proposta emenda ao projeto 91. Parecer das comissões recomendando a aprovação do projeto de decreto legislativo número 2, de autoria dos vereadores Eduardo Prestes, Odair Oliveira e Ana Kelly, que concede ao Dr. Idris Felipe Fares o título de cidadão honorário itaberaense. Oradores inscritos para o expediente:
Houve o uso da palavra por vereadores sem requerimento de anotação de conteúdo na ata. Durante o expediente não foram registradas intercorrências. Vereadores presentes na ordem do dia. Feita a primeira chamada, constatou-se a presença dos vereadores Adriano Rossi Gomes, Aguinaldo Edson dos Santos Tristão, Ana Kelly de Macedo, Eduardo Prestes Schmidt, Everaldo Aparecido de Carvalho, Patrícia Luiz da Silva Souto Vilela, Luiz Miguel de Oliveira, Odair Oliveira Mota e Pedro Geraldo Novaes de Macedo. Quórum de prosseguimento. Constatada a presença de vereadores em número superior ao de maioria absoluta, o vereador Eduardo Prestes Schmidt, presidente da mesa diretora, deu seguimento à reunião de Câmara, iniciando a ordem do dia, sendo os trabalhos secretariados pelo vereador Aguinaldo Edson dos Santos Tristão, primeiro secretário da mesa diretora. Ordem do dia. Respeitada a ordem de preferência regimental, foram apreciadas as seguintes matérias: projeto de lei número 83, projeto de lei número 90 e 91, de autoria do Executivo, que foram aprovados pela unanimidade dos vereadores, com as emendas propostas aos projetos 83 e 91. Projeto de decreto legislativo número 2, que também foi aprovado pela votação unânime dos vereadores, adotada a votação simbólica em todas as deliberações. Durante a ordem do dia, não foram registradas intercorrências. Houve uso da palavra por vereadores na explicação pessoal, sem requerimento de anotação de conteúdo na ata. Encerramento. Esgotadas as matérias inseridas na ordem do dia, após o uso da palavra pelo último orador em explicação pessoal, encerrou-se a reunião, sendo finalizadas as gravações de imagem e de áudio da reunião de Câmara. Assinaturas. Foi esta ata, elaborada por mim, vereador Aguinaldo Edson dos Santos Tristão, primeiro secretário da mesa diretora, seguindo assinada pelos vereadores Eduardo Prestes Schmidt, presidente da mesa, Ana Kelly de Macedo, vice-presidente da mesa, e Everaldo Aparecido de Carvalho, segundo secretário da mesa diretora. Coloca em discussão a ata. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão e contrários que se levante. Está aprovada a ata por unanimidade. Solicito a leitura do projeto de lei número 1 e número 2 de autoria do Executivo. Prefeitura Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, projeto de lei número 1, de 12 de janeiro de 2022. Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais. O prefeito municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, senhor Alex Rogério Camargo de Lacerda, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica concedida aos servidores públicos municipais, retroativamente a 1º de janeiro de 2022, revisão geral no valor da remuneração no percentual de 14,58, incidente sobre a remuneração vigente em dezembro de 2021, conforme atualizações da tabela de referência de salários, prestando-se a revisão consoante as disposições do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, a composição de perdas inflacionárias ocorridas no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2021. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal, em 12 de janeiro de 2022, Alex Rogério Camargo de Lacerda, prefeito municipal. Prefeitura Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, projeto de lei número 2, de 12 de janeiro de 2022. Autoriza a abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e dá outras providências. O prefeito municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, senhor Alex Rogério Camargo de Lacerda, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir suplementar, se necessário for, crédito adicional especial no orçamento do ano de 2022, em conformidade ao disposto no inciso 2º, artigo 41, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 4 milhões,
destinados a custear despesas com a aquisição de 8 caminhões para a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Artigo 2º. O crédito adicional especial definido no artigo 1º terá a seguinte classificação orçamentária: Prefeitura, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, CERM, equipamento, materiais permanentes, valor R$ 4 milhões. Artigo 3º. Para a cobertura do crédito adicional especial definido no artigo 1º, será utilizado recurso proveniente de operação de crédito, conforme previsto na Lei nº 3.087, de 27 de outubro de 2021. Artigo 4º. Fica criado no Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 2022, a Unidade Executora 020103, CERM, Programa 0023, Conservação e Desenvolvimento de Estradas Rurais, a Ação 1069, Aquisição de Caminhões para a Frota Municipal. Artigo 5º. Fica criado no Programa 0023, Conservação e Desenvolvimento de Estradas Rurais, Unidade de Medida, Unidade Metafísica Anual para 2022, 8 unidades vinculada à Ação 1069. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Paço Municipal, em 12 de janeiro de 2022. Alex Rogério Camargo de Lacerda, Prefeito Municipal. Solicito a leitura do projeto de lei número 1, de autoria do Legislativo. Poder Legislativo Itaberá, Estado de São Paulo. Projeto de Lei número 2, de 17 de janeiro de 2022. A mesa da Câmara Municipal de Itaberá, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em especial conformidade às disposições do artigo 58, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal e do artigo 17, inciso 3º, a linha D de seu regimento interno, propõe o seguinte projeto de lei: dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal. Artigo 1º. Fica concedida aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal revisão geral no valor dos salários, no percentual de 14,58%, incidente sobre o valor dos vencimentos vigentes em dezembro de 2021, consoante atualizações da tabela de referência de salários, prestando-se a revisão na forma do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, a composição de perdas inflacionárias ocorridas no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2021. Parágrafo único. A revisão no valor dos salários concedida no caput deste artigo retroagirá a 1º de janeiro de 2022. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Itaberá, em 17 de janeiro de 2021. Eduardo Prestes Schmidt, presidente. Aguinaldo Edson dos Santos Tristão, primeiro secretário. Ana Kelly de Macedo, vice-presidente. E Everaldo Aparecido de Carvalho, segundo secretário. Solicito a leitura do parecer das comissões recomendando a aprovação dos referidos projetos de lei. Poder Legislativo Itaberá, Estado de São Paulo. Parecer referente ao projeto de lei número 1, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais. Voto. Tenho que o projeto está conforme a legislação vigente, não enfrenta obstáculos na Constituição da República e na legislação incidente, não tendo parecer jurídico opinativo da Procuradoria Jurídica desta Casa, apontado vícios que impeça sua apreciação. Voto assim pela aprovação do projeto de lei. Câmara Municipal, 24 de janeiro de 2022. Aguinaldo Edson dos Santos Tristão, secretário relator. Adriano Rossi Gomes, presidente. E Pedro Geraldo Novaes de Macedo, membro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Voto. Tenho que o projeto encontra respaldo na legislação orçamentária municipal, não gerando despesa em desacordo com o orçamento municipal ou prejudicial às finanças municipais.
Voto assim pela aprovação do projeto de lei. Câmara Municipal de Itaberá, 24 de janeiro de 2022. Odair Oliveira Mota, secretário relator. Luiz Miguel de Oliveira, presidente. E Patrícia Luiz da Silva Souto Vilela, membro. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, referente ao projeto de lei número 2, de autoria do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 4 milhões para aquisição de 8 caminhões. Relatório. Cuide-se a propositura em referência do projeto de lei, autoriza a abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente e dá outras providências. Voto. Entendemos necessários ajustes na redação do projeto de lei, ajuste que, sem alterar fundamentalmente seu conteúdo ou ampliar ou desnaturar seu objeto, o aprimorará consoante a técnica legislativa e os fins propostos pelo autor. Voto assim pela aprovação do projeto de lei, lhe sendo dada a redação contida na emenda substitutiva, anexa, que integra este parecer para todos os fins. Câmara Municipal, em 24 de janeiro de 2022. Aguinaldo Edson dos Santos Tristão, secretário relator. Nesta decisão, votos demais membros da comissão. Adriano Rossi Gomes, presidente. E Pedro Geraldo Novaes de Macedo, membro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Voto. A emenda proposta pela Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação igualmente não causa despesa sem lastro. Voto assim pela aprovação do projeto de lei, lhe sendo dada a redação contida na emenda substitutiva anexa, que integra este parecer para todos os fins. Câmara Municipal, 24 de janeiro de 2022. Odair Oliveira Mota, secretário relator. Nesta decisão da Comissão de Finanças e Orçamento, votam Luiz Miguel de Oliveira, presidente. Patrícia Luiz da Silva Souto Vilela, membro. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, referente ao projeto de lei número 2, de autoria do Legislativo, que dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal. Voto. Tenho que o projeto está conforme a legislação vigente, não enfrenta obstáculos na Constituição da República e na legislação incidente, não tendo parecer jurídico, opinativo, da Procuradoria Jurídica desta Casa, apontado vícios que impeça a sua apreciação. Voto assim pela aprovação do projeto de lei. Câmara Municipal, 24 de janeiro de 2022. Aguinaldo Edson dos Santos Tristão, secretário relator. Nesta decisão votam também Adriano Rossi Gomes, presidente, e Pedro Geraldo Novaes de Macedo, membro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Voto. Tenho que o projeto encontra respaldo na legislação orçamentária municipal, não gerando despesa em desacordo com o orçamento municipal ou prejudicial às finanças municipais. Voto assim pela aprovação do projeto de lei. Câmara Municipal, 24 de janeiro de 2022. Odair Oliveira Mota, secretário relator. Luiz Miguel de Oliveira, presidente. E Patrícia Luiz da Silva Souto Vilela, membro. Coloque em discussão o projeto de lei de autoria do Executivo número 1. Em votação. Está aprovado o projeto de lei por unanimidade. Coloca em discussão o projeto de lei número 2, de autoria do Executivo. Em votação.
Está aprovado o projeto de lei por unanimidade. Coloco em discussão o projeto de lei número 2, de autoria do Legislativo. Em votação. Está aprovado o projeto de lei por unanimidade. Convoco os senhores vereadores para uma sessão extraordinária, quinta-feira, dia 27/1, às 19 horas, para discutir matérias pendentes. Nada mais havendo a considerar, declaro encerrada a presente sessão.